sejam bem-vindos à nossa aula 4 aí da semana 6, que vai falar sobre as ações dos outros e o impacto dela nas nossas decisões. Como afeta, como que esse viés, que é tão poderoso, pode ajudar a gente a construir ações, produtos, iniciativas que ajudam aí a mudar comportamentos. Então, vem com a gente. Então vamos lá para a nossa aula 4 da semana 6, retomando um pouco de 3 ações que a gente já viu até agora. Então a gente viu aí na última aula sobre o Power, que pega o consumo de energia, seu consumo de energia, e compara aí tanto com todas as casas, todos os vizinhos, quanto com vizinhos eficientes. E isso tem mostrado aí alterar comportamentos aí para as pessoas terem um comportamento mais sustentável, mais consciente em relação à energia. Uma outra que a gente viu foi o Booking, como ele usa aí a prova social o tempo todo, 5 pessoas nas últimas 6 horas, é o mais vendido aqui nessa região e todas as outras informações aí, que é bastante forte quando a gente fala do site do Booking, e prova social é extremamente, aí fica claro que ele usa muito aí em cada ponto dos hotéis e da oferta. Além disso, a gente viu também sobre o Nudge App do HSBC lá para trás, que também usava vários vieses aí, e usava um deles para incentivar a poupança, né? Incentivar pessoas com seu perfil ou um perfil similar, poupam 3% a mais, poupe você também. Então, como trazer essa ideia de grupo pode afetar e tem aí criado iniciativas na prática para alterar comportamentos. Um experimento clássico aí na área, que alguns podem já ter ouvido, foi em relação a toalhas nos hotéis. O que acontece nas toalhas? As toalhas não são reutilizadas nos hotéis e isso gasta muita água, realmente afeta muito o meio ambiente e tem sido aí um dos pontos que os hotéis diferentes, que vocês já devem ter ido, tentam atacar de alguma forma. Então, um exemplo é salve o seu planeta no espelho, ou em cima da cama, alguma coisa para você o quê? Reutilizar as toalhas. O que foi que eles testaram aqui nesse experimento? Eles testaram colocar uma informação, né, uma comunicação falando sobre o meio ambiente, como você reutilizando, você ajudava o meio ambiente. Uma outra comunicação que eles falaram que os outros hóspedes usavam, reutilizavam tantas vezes as toalhas para eles reutilizarem também, mas eles também tentaram a terceira alternativa, que foi aqueles hóspedes do quarto, daquele mesmo quarto da última vez, reutilizaram as toalhas, reutilize você também. Então, no primeiro tratamento aí, que era para as pessoas reciclarem com a ideia do meio ambiente, 35% das pessoas reciclaram as toalhas. O outro sinal aí que falava sobre as pessoas, né, que a maioria dos hóspedes do hotel reciclavam, teve 44% aí de reciclagem de toalha, e eles viram ainda algo ainda mais forte quando eles falaram hóspedes, pessoas nesse quarto reciclaram tantas vezes, recicle você também. Então, de novo, a ideia de com prova social de 35 para 44, impacto bastante significativo, e ainda mais o que a gente tem visto nesses estudos, que é quanto mais próximo você traz, ele traz uma questão de realismo, que é muito que é colocado na própria Booking. Então, nas últimas 6 horas, então não é 100 pessoas na última 24 horas, são as últimas 6 horas, então eu estou olhando quem está fazendo agora, né? E isso tem sido bastante usado. Também, se a gente pensar em outros livros, outros aí nas recomendações de livros, né? Pessoas que também compraram esses outros livros, que é muito utilizado, eu caio nessa sempre. E a ideia aí que é muito usada das provas sociais para sugestões, foi uma sacada da Amazon já antiga e que continua e tem dado muito certo para esses produtos e para outros. Né? Além disso, por exemplo, mensagem no celular, 1 milhão de usuários já usam, já fizeram uso dos dados, use você também, mais 500 mil pessoas aí são fiéis a tal operadora. Então, como que esses números que a gente falou lá atrás, que a ideia aqui, com nada mais sistema 1 do que números, né? Números grandes, quantas pessoas aderiram e tudo mais, têm sido usados, e um grande desafio para nós, economistas comportamentais, é que a gente tem uma questão até que chama deception, que é a ideia que você não pode mentir sobre esses números, né? E às vezes algumas empresas podem estar mentindo e aumentando esses números,
uma coisa muito séria aí na área experimental, na área comportamental, inclusive para experimentar e para testar, é que você tem que ter esses números aí reais. E que nem sempre a gente sabe aí, né, tem várias fake news, eles são reais. E aí, a gente, indo um pouquinho mais para frente, também um outro estudo aí dessa psicóloga que eu gosto muito, Jenny Cross, que ela fez umas ações, né, nas escolas para as pessoas beberem menos. Né? Então, os estudantes entram na universidade, bebem bastante e queriam incentivar aí, porque chegam de ressaca, chegam mal, passam mal e tudo mais. E aí eles perceberam aí como que eles tinham que fazer comunicações diferentes para os estudantes que bebiam muito, que se identificavam mais aqui com esse perfil, e para estudantes, na verdade, que não tinham costume tanto de beber. Então, perto do bar, perto de locais que tinham mais relação desse perfil de estudante, a comunicação ela era mais evidenciando a bebida, algo mais comum. Já era mais forte aí para as pessoas em locais específicos, que era essa imagem, hug your friends, né? Abrace os seus amigos. Por quê? Porque a ideia da prova social é que ela tem que ser crível. Se você coloca uma audiência que não corresponde a outra pessoa, pode inclusive ter um efeito contrário. Caramba, se eles fazem isso, eu não vou fazer. Estranho, não me reconheço aqui. Então, a prova social pode ser muito forte e também pode ir na direção contrária se você não tomar cuidado. Né? Aqui, também mostrando um pouco em relação à bebida, estudantes, esse cartaz é, por exemplo, que se você bebe, saiba de uma coisa, 7 pessoas entre 10 estudantes escolhem não beber nada. Então, porque a ideia sempre é que todo mundo está bebendo, as fotos e tudo mais. Então, trazer um número mais real. Outra coisa, por exemplo, de estudantes, que eu achei muito legal, 89% dos estudantes preferem namorar, beijar aí pessoas que não são fumantes. Então, um pouco da norma social. Outra coisa que é um problema nas escolas aí, para inspirar a gente também nesses momentos que a gente está agora, de pandemia, de crise, é 86% das pessoas, numa semana típica, não fazem fofoca dos outros. Não faça você também. Reconheça aí pessoas fofoqueiras. Então, muito interessante, sei que ninguém nunca viveu isso, mas podemos incentivar aí nos grupos de WhatsApp. Então, traduzir para português aí essa ação. E aí, um ponto importante, então, a gente pode fazer essas ações são fortes, né? Elas param para pensar, elas normalmente têm aquele choque. E também a gente começa a ver a relação da norma social, da prova social, em relação ao ambiente. A gente tem falado muito de contexto. Então, eles fizeram experimentos aí, o Cialdini, que é bastante conhecido, participou daquele estudo da Power, inclusive, tem um livro chamado Persuasão, entre outros pesquisadores, que eles estudaram num estacionamento simples, o impacto que tinha um estacionamento sujo e a pessoa passar, receber um panfleto e jogar no chão, ou no estacionamento que estava todo limpo. Então, o contexto dele estar sujo ou ter alguém jogando papel, quanto que afetava a propensão daquela pessoa que só mudava essa variável, jogar ou não papel no chão. Em metade dos casos aí, então, o experimentador parecia estar lendo um grande folheto, então a pessoa contratada aí jogava no chão cerca de 4,5 metros do indivíduo. Então, o indivíduo que estava caminhando, que estava participando do experimento, ele via de longe ali aquele indivíduo jogando papel no chão. Na outra metade, o experimentador, né, ele só passava, não jogava nada no chão, ele só passava. Então, para você criar um grupo de controle. O que eles perceberam aí, né? As pessoas, quando foi dada uma norma social, então quando a garagem estava limpa, as pessoas normalmente olhavam esse experimentador e reagiam do tipo, caramba, como é que ele está sujando? Eu não vou sujar também, eu não jogaria também. Ao mesmo tempo que quando a pessoa passava, o experimentador passava, numa garagem que já estava suja, aquilo não incomodava tanto e fazia o quê? A pessoa que estava passando também jogar o lixo. Então vamos ver aqui alguns dados de como que foi o percentual de pessoas que jogou o lixo no chão. Então a ideia é você mostrar 2 ambientes, um ambiente limpo e um ambiente sujo, uma garagem limpa e uma garagem suja. E no primeiro caso é quando o experimentador joga lixo no chão.
tá? Que é o caso preto aí. E o segundo caso é quando o experimentador anda e não joga o lixo no chão. O que eles observaram? Que quando o ambiente era limpo e o experimentador jogava o lixo no chão, pouquíssimas pessoas jogavam, então 6% aí. Então as pessoas viam o experimentador e não se identificavam, então na verdade ele nem jogava. Ele achava feio, né? Quando também no ambiente limpo o experimentador passava e não jogava nada, não fazia nada, já aumentou o número de pessoas que jogavam aquele folheto no chão. Então ele não viu uma coisa que achou feia e ele jogou de forma automática em sistema 1. No caso da garagem suja, o contrário acontece. Quando a garagem está suja, o experimentador passa e joga o lixo no chão, 54% das pessoas jogam o lixo no chão. Então, para a gente ver como a norma social é super forte. E no caso, quando o experimentador passa e não joga, cai já bastante para 32%, mas ainda é bem alto o número de pessoas que jogam aquele folheto que ela ganhou no chão. Então, bem interessante como que a gente muda aí de acordo com o ambiente, reforçando muito a ideia de nudge, de contexto do que a gente está falando e como se a gente cria aí contextos melhores, a gente pode tomar melhores decisões e ajudar as outras pessoas a tomarem melhores decisões. E agora a gente vai falar de norma social. Norma social depende da cultura, do ambiente, você mesmo, do local que você está. Normas sociais, como a gente viu no início, são aquelas regras não escritas, né? E essa charge aí buscando onde é que estão essas regras não escritas, né? Que foi passando de geração para geração, né? Sociedade para sociedade, e elas existem ali, né? Por exemplo, não falar palavrões numa conversa educada, não cutucar nariz, dizer por favor e obrigada, não comer com as mãos, mastigar o alimento, pagar, né, por mantimentos aí pelas compras depois de fazer compra no supermercado. Algumas dessas são normas sociais. E as normas sociais, elas estabelecem de uma forma muito forte. E aí, quando você desvia da norma social, você tem normalmente uma punição natural, internamente e externa, né? Então, você já sabe que você está desviando do que é a norma e interna. O que acontece, o Kassenstein traz aí no livro How Changes Happen, que eu acho incrível, eu li um livro amarelinho que eu cheguei a recomendar aí para vocês. Ele fala que, na verdade, o problema dessas normas sociais é quando ela é desviada, e muitas pessoas desviam dessa norma, ela pode acontecer de criarem novas normas. E um grande exemplo foi relacionado às eleições, né? Então, as pessoas se sentem mais à vontade de falar determinadas aí posições políticas, sociais, econômicas que você tem, a partir do momento que essa norma ela é aí discutida e desafiada. Então, o poder da norma social ela é tão forte que pode ser para o bem, né? Tem aquele Yes, She Can, que é um movimento muito legal, que ele também menciona em relação às mulheres, de você conseguir, também outros movimentos muito bons, e a gente tem que tomar cuidado aí, onde que essa norma ela pode alterar de uma forma negativa para nós e para a nossa sociedade. E aí, outro exemplo é você perguntar aí para o seu amigo, coça aí minhas costas, por favor. Ou você vê uma mulher sentada assim, por que os homens podem, né? E você vê aí esperando uma mulher sentada com as pernas abertas. Essa charge é muito legal, que ele fala, essa é uma excelente sugestão, Mrs. Triggs, por favor, algum homem pode falar por ela? Que a ideia, ela deu uma sugestão e por muito tempo e ainda um pouco, as pessoas vindo de um homem acatavam mais aquela sugestão. E aí, como que são essas normas sociais versus normas de mercado? Né? Então, imagina que você me convida aí para jantar um dia e eu decido gastar $50, R$50 em uma garrafa de vinho. Tem um problema. Isso aí é um exemplo dado pelo Dan Ariely aí no livro dele. Para começar, eu não sei muito bem que vinho que você gosta, né? Além disso, esse dinheiro todo aí eu poderia gastar num DVD, em algo diferente, num queijo, num doce, num bombom e tudo mais. E aí, isso significa que essa garrafa aí, que vai custar $50 ali, poderia valer no máximo $25 para a pessoa, porque o valor é subjetivo. Então, você vai gastar bastante, ela nem sabe, às vezes, qual é a marca, nem gosta daquele vinho, nem nada. Então, você não tem uma reação. Talvez você poderia comprar um vinho muito mais barato e daria super certo.
Se a gente fosse agir de forma racional aí para presentear a pessoa, ela falaria: Tom, obrigada por me convidar para o jantar. Eu estava indo gastar esses $50 na garrafa de vinho, mas como eu percebo que isso pode oferecer apenas $25 de benefício, aqui está o dinheiro, que ao invés de gastar, você pode comprar o que você quiser. O que aconteceria? Não daria muito certo, né? Por que essas normas sociais e essas dinâmicas do presente, da reciprocidade, do vinho, de levar, são tão importantes? Um outro exemplo, por exemplo, é você ir num jantar que ele dá, num jantar da sogra, a sogra faz um jantar incrível e você pergunta assim, quanto que eu pago para o jantar? Você quer só ajudar? Quanto que eu pago por esse jantar? Ela se sentiria o quê? Constrangida. Então, essas normas sociais não escritas acabam sendo muito importantes e elas até ajudam a gente a criar esses atalhos mentais. O ponto é que nós normalmente nos preocupamos muito assim, com essa conformidade, com essa norma social, mas muitas vezes, em alguns comportamentos que são mais não falados, a gente pode ter diferentes ideias do que realmente é feito. Aquela ideia da realidade que a gente fala do ser humano. Porque algumas atividades são altamente visíveis, enquanto outras mais particulares. E aí o que acontece e é importante às vezes até de evidenciar as normas sociais, as crenças, o que realmente acontece na sociedade, por exemplo, com a mulher, quando ela amamenta, os filhos, o que é realmente que acontece? Porque a gente cria algumas ilusões na cabeça e as pessoas tendem a automaticamente entrar em conformidade com a norma. E aí, como resultado, a gente pode acreditar aí que as nossas próprias crenças e comportamentos são muito mais comuns à sociedade como um todo do que realmente são. Então, nem tudo que é comunicado, né? O que é comunicado? Então, é importante, na verdade, a gente dar às pessoas uma imagem mais clara do que constitui esse normal. Né, quando a gente quer mudar o comportamento, né, melhorias e tudo mais, sempre lembrando muito da ideia do nudge for good, né, a norma social, esse viés é tão poderoso que acha que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, a gente tem que usar com muito, muito, muito cuidado. E comunicar aí, então uma opção é você dar essa imagem mais clara do que é o normal, dos seus pares, amigos, vizinhos e cidadãos em geral. Pode, portanto, aí fazer eles mais inclinados a fazer determinada ação, né? E isso também pode ajudar na concepção de formas mais eficazes para os formuladores de políticas se comunicarem com o próprio público-alvo. Então, como você comunica a norma, inclusive o mensageiro vai afetar bastante essa comunicação, para que, na verdade, essa comunicação chegue nos ouvidos, ou faça, pelo menos, esse sistema 1 parar aí para pensar. E aí, retomando uma dica que eu já dei para vocês, mas acho muito importante, é o Twitter. O Twitter é uma fonte valiosíssima de informação quando a gente fala de economia comportamental, de ciências comportamentais. Então, aqui algumas dicas. Eu ando bem sumida, mas Darielle, Richard Taylor, Cass Sunstein, todos eles falam, Colin Câmara, são muito ativos, discutem assuntos, sendo Mulanatan. Então, eu recomendo aí, quem não tiver Twitter ainda, ou quem não seguir, algumas contas que vocês podem seguir para aprofundar um pouco nas discussões mais recentes. Então, a gente fecha agora o nosso módulo 3 e vem aí nosso módulo 4, que é como agir para ajustar esses viés e influenciar positivamente decisões e criações de produtos e serviços. E a gente vai falar nesse módulo 4 um pouco mais dos experimentos, como montar os experimentos, estudos que têm sido feitos e como você montar também seu próprio experimento. Também vamos falar um pouquinho de mudança de comportamento e hábito, que é algo tão importante para a gente, para o nosso dia a dia e para a sociedade como um todo, porque acredito aí que realmente o maior desafio aí da humanidade já era antes e é cada vez mais mudar comportamentos para o bem. Então, vem com a gente e até a próxima!